Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, Mais uma videoaula. E hoje nós vamos tratar na página 36, tá? América Latina e Espanhola após a independência. Então, assim, para a gente pensar, a gente viu todo o processo de independência de todos os vice-reinos, de todas as capitanias espanholas. Vimos que o processo de organização da exploração espanhola aqui na América, na América, nas terras que eram destinadas ao Estado espanhol, foi fragmentado em vice-reinos e capitanias, que cada vice-reino e capitania tinha os seus peninsulares, que eram os seus espanhóis que vinham aqui para governar, que esses espanhóis miscigenaram com as raças indígenas, e com outros povos nativos da região, e transformaram-se nos crioulos, que não tinham direitos políticos, que esses crioulos se juntaram junto com outros grupos sociais menos favorecidos, como os índios, como os mestiços, que não possuíam terras, os índios que tinham seu trabalho ocupado com a mão de obra escrava, disposto com a mão de obra escrava. Então, de certa forma, nós vimos todo o processo desses crioulos em produzir movimentos que levaram ao processo de independência, E seguimos todo esse processo de independência, com os seus libertadores, com o papel bastante expressivo do Simão Bolívar e do General Sucre, que o acompanhava, e a tentativa, e as alertas feitas por Simão Bolívar, porque norteava as preocupações dele o fato de que, se a América se libertasse e continuasse fragmentada do jeito que se fragmentou, seriam países pouco expressivos, de economias muito fracas, e se libertaria da tutela da Espanha e automaticamente cairia na tutela de outros países, como aconteceu, logo passaram a depender politicamente, economicamente, da Inglaterra. E mais tarde, como vocês viram, que países como os Estados Unidos, que já estavam fortalecidos aqui desde o processo de independência, que foi o primeiro das 13 colônias, Foi a primeira independência da América, Acabaram levando eles a agir de forma diplomática e conseguir a liberdade de algumas regiões. Então, de certa forma, a América espanhola se libertou da Espanha, mas caiu na mão dos Estados Unidos e principalmente da Inglaterra. Com o fim do poder inglês, que a gente pode observar isso a partir da sua queda econômica da Primeira e Segunda Guerra Mundial, e esse poder político e econômico que passou a ser, vamos dizer, manipulado pelos Estados Unidos, nós vimos todos esses países, como eu já disse anteriormente, serem subjugados pelo capital estadunidense, aqui na América do Norte, e dependem basicamente de exportações para esse país e de consumo de suas matérias-primas. Isso um bom tempo, até chegarmos a uma configuração, dos blocos comerciais, que daí esse processo tornou mais plural, Hoje nós, enquanto países e ex-colônias empobrecidas, com um grau maior ou menor, dependemos das economias ditas desenvolvidas e com domínio de tecnologia para a gente poder vender os nossos commodities, que são os grandes fluxos de mercadorias e matérias-primas in natura, muitas vezes, que saem da América para abastecer os mercados europeus, estadunidenses e asiáticos, E retornam para a gente com produtos industrializados e com alta tecnologia, agregando muito valor. Então, vendemos nossos produtos com pouco valor e absorvemos produtos feitos com essas matérias-primas nossas com valor, às vezes exagerado, por ser produtos de alta tecnologia e por ser novidades no mercado. Já que a gente, sem investimento em educação, com mazelas sociais muito profundas, aonde parte da população ficou com os bens e uma grande maioria ficou sem nada, pois não houve uma divisão de terras, pois demorou-se para fazer o processo de libertação da mão de obra indígena e da mão de obra escrava africana no Brasil, criando uma população totalmente à margem da sociedade, E os investimentos dos países
com políticas muitas vezes que passou pela corrupção e que passou por roubos de uma elite que sempre manteve no poder, acabou levando, né, a uma situação de miséria de grande parte da população. E as lacunas sociais se apresentaram na América. De que forma? Uma parte da população detém todas as terras, uma parte muito pequena da população detém os capitais, as empresas e os negócios, e uma grande massa de trabalhadores desprovido totalmente de assistência do governo, em que falta saúde, falta perspectiva para o futuro, falta uma economia sólida que oscila de acordo com as tendências dos mercados internacionais, porque deles é que nós dependemos para vender nossas matérias-primas, e esse dinheiro muitas vezes não retorna para nós em benefícios, porque as ações do governo privilegiam geralmente as classes mais ricas e poderosas que estão no poder. E é dentro desse contexto que já alertava Simão Bolívar, quando criou a ideia de pan-americanismo, de unir a América, em uma confederação. O que seria uma confederação? A união de todos esses países com uma certa liberdade para cada um. E ele até tentou em 1826, quando ele convocou várias nações para participar de um congresso no Panamá. Mas, infelizmente, foi um fracasso. Como está dizendo lá no texto da página 36, Compareceram apenas delegados do México, representantes da Colômbia, do Peru e da Federação Centro-Americana, que hoje são atuais Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras e Nicarágua. Então, a ausência de muitos países fez com que essa conferência, que na verdade tinha como objetivo tratar da união dos países que se tornaram independentes aqui na América Espanhola, fosse um fracasso. Ele acabou renunciando ao governo, à presidência da Bolívia. Logo mais tarde, com a independência do Equador, Sucre foi assassinado, que acompanhava ele nesse projeto de espalhar essa ideia de união dos países da América, para se tornar forte e não cair na mão de outras economias poderosas, ou seja, se tornar novamente colônias econômicas de outras superpotências, como a Inglaterra e os Estados Unidos. E ele acabou morrendo, em 1830, completamente desacreditado do seu sonho, certo? E as teorias do Bolívar, na verdade, aconteceram da forma que ele previu, Uma fragmentação da América em pequenos países, As elites crioulas foram substituídas pelos peninsulares, que eram os espanhóis, que vieram da Península Ibérica, da Espanha. Se antes o rei da Espanha mandava peninsulares, ou seja, espanhóis nascidos lá na Espanha, para governar essa região e explorar o máximo possível, com os movimentos de independência, surgiram as repúblicas, acabaram-se as monarquias dominadoras nessa região, inclusive Espanha, surgiram as repúblicas, mas se trocou uma elite peninsular por uma elite local crioula. Mestiça, nascida aqui nessa terra, com um grande amor para essa terra, mas não souberam, abrir mão dos seus poderes locais para a União da América. E aí o que aconteceu? Criamos países fracos, pequenos, muitas vezes pequenos, fracos, dependentes, explorados, E essa elite continuou o processo de exploração, levando à configuração que nós temos hoje a América. E todas as vezes que essas elites se sentem ameaçadas na América, a América se tornou palco de ditaduras militares, aonde a elite rica se une com os militares e para não deixar, vamos dizer assim, o surgimento de movimentos que contestem isso, como por exemplo movimentos de ideias sociais, essas ditaduras militares vêm a palco para poder manter o controle através da violência e da repressão e da falta de liberdade. Então, as repúblicas, res públicas, coisa do povo, do latim, Na verdade, se tornou coisa de um povo seleto e de uma elite crioula que permanece no poder há vários anos, E o jogo político se faz perpetuar por centenas de anos aqui na América. E as populações indígenas demoraram para ter suas independências,
e se é que tiveram até hoje, porque muitas vezes não são reconhecidas, criou um discurso de marginalização nessas sociedades sul-americanas e centro-americanas, né, em que o índio é visto como um sujeito incapaz de prover o seu próprio sustento, ou muitas vezes é visto, quando depende da nossa observação, de acordo com o nosso pensamento, muitas vezes a gente coloca ele como um vagabundo que não consegue se sustentar e precisa do governo para isso. E muitas vezes ele é colocado como um sujeito malandro, que é espertalhão e que vive às custas do governo. E até hoje o senso comum não chegou a uma opinião, se realmente ele não consegue se sustentar ou se realmente ele é esperto, né? Então, é assim que terminamos esse assunto da América Latina Espanhola após a independência, né? E o sonho de Bolívar, infelizmente, não se concretizou. Então, só para relembrar, se antes pertenceram à Espanha, depois passaram para a mão da Inglaterra, dos Estados Unidos, e hoje passa para a mão das superpotências que precisam, que pagam um pouco mais pelos seus commodities.